Alegria estar aqui com você. É curioso, eu fico até impressionado porque e vai aqui a fala de um ateu, que gosta muito de Cristo, né? Então, tratar como revolucionário você levar a palavra de Jesus pela linha do amor e do acolhimento é uma coisa até meio chocante para mim. Não parece que você está falando óbvio e sendo visto como revolucionário? Claro, pelo contexto, mas passa essa impressão, né, René? Me faz lembrar já de cara da expressão do Nietzsche, né, que só existiu um cristão e ele foi crucificado. E a ideia é que o cristianismo, ele não foi tentado ainda, ele não foi vivido, ele não ganhou concreção histórica. E parece mesmo, né, que a gente vive num ambiente de ódio, de exclusão, e o cristianismo que tem, Jesus tem 2000 anos, parece que é uma novidade que a gente está falando, e inclusive as pessoas acho que não acreditam muito que funciona, né, esse negócio de perdoar, virar outra face, ser misericordioso, repartir os bens, acolher os excluídos. Parece que isso não funciona, né? O mundo não está organizado nessa lógica. Então, 2000 anos depois, continua sendo revolucionário. Por que você acha que a gente está nesse... Quer dizer, não é só esse momento. A gente teve vários momentos da nossa história que foram momentos muito duros, né, em relação a tentar aplicar isso na vida prática das pessoas. Mas hoje, especialmente, se a gente pegar o contexto econômico, social, a maneira como a gente vive as nossas vidas, a gente está cada vez mais presos em bolhas individualistas, o ultranarcisismo de internet, essa cultura do eu... É quase uma... A sociedade está virada de costas para essa palavra, parece quase uma coisa antagônica, né? É um pouco por isso também que as pessoas têm essa dificuldade justamente de perdoar. A gente ouve muito a questão do bandido bom é bandido morto. Pô, mas a gente não tem que perdoar, entender e perdoar, eventualmente punir, mas ressocializar, reorganizar para a pessoa voltar ao convívio. Quer dizer, parece que o vento do tempo é muito nesse sentido, entre aspas, anticristão, né? Eu acho que tem duas grandes forças, ou dois grandes momentos que são matrizes dessa postura que a gente vê hoje. Uma força é a controversa conversão de Constantino. O cristianismo ali, o chamado primitivo, os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles eram invisibilizados, eles viviam inclusive na clandestinidade, no anonimato, e por isso era um movimento de solidariedade com os vulneráveis. Era pobre, era excluído da sociedade. Quando Constantino, e veja, foi esse cristianismo que comeu por dentro o Império Romano. Quando Constantino se converte, com aspas ou sem aspas, ali no século IV, muda-se uma lógica, um movimento de solidariedade com os excluídos se torna um movimento poderoso e vai ganhando força, vai enriquecendo. Aí você sai da chave do amor para a chave do poder. A chave da solidariedade na base da sociedade para a autoridade top-down. É uma lógica completamente diferente. E o que prevalece na história é esse cristianismo constantiniano, né? Poderoso, amalgamado com as forças políticas, de Estado, com o exército, da força, da imposição. Então muda uma chave. Agora, a segunda força, eu acho, que você citou individualismo e narcisismo, é a modernidade, né? Na Bíblia Sagrada não existe o conceito de indivíduo. Não? Não. Existe o conceito de pessoa, mas não de indivíduo. Qual que é a diferença? O ser humano é um ser plural. Ele só existe coletivamente. Não existe eu e Deus. Existe nós. O Pai é nosso, o pão é nosso, a vitória é nossa. A misericórdia é nossa, tudo é nosso. O povo de Israel, por exemplo, tem essa tradição muito forte. Inclusive, a tradição de Israel diz que o nazismo não matou 6 milhões de judeus. Matou um judeu 6 milhões de vezes, porque eles não se percebem como indivíduos. É um povo. O Novo Testamento trata a igreja também como um corpo.
O apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Quando um membro do corpo padece, todo o corpo sofre. Quer dizer, o dedo, um corte no meu dedo, não existe isso. O cara tem um câncer de pâncreas. Não, claro. Ele tem câncer. Claro. O corpo todo, ele está enfermo inteiro. Então, essa ideia da coletividade é que a modernidade destrói. Aí surge o indivíduo, a subjetividade individual, surge o eu, surge o ego. Eu rompo com a minha tradição familiar, eu rompo com a minha tradição étnica, eu rompo com a minha tradição religiosa, espiritual. Cada cabeça uma sentença. Né? Então, esse conceito de indivíduo mexe muito nas estruturas de base do cristianismo. O cristianismo é uma experiência coletiva. Inclusive, na fé cristã, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É três. É uma unidade de três, é uma unidade plural. Né? Então, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é três. Deus é um coletivo em perfeita unidade. Então, essa noção da fé cristã, Deus é amor. Só existe amor na relação, não tem eu me amo. Isso aí é um narcisismo. Claro. Né? Então, o cristianismo, o evangelho de Jesus, ele é anti-individualidade exacerbada, propriedade privada, o meu pecado. Não, o seu pecado me afeta. E a gente compreende isso, a gente vive numa realidade que todo mundo já entende, quer dizer, todo mundo não, infelizmente, né? Mas deveria ter entendido que a gente vive numa realidade sistêmica. Né? Eu vou poluir o rio aqui, eu vou destruir vida lá do outro lado do planeta. Não é a minha atitude. Não é. Se fosse só eu que estivesse aqui vivendo no mundo, mas não, tem bilhões de seres humanos. O que um faz afeta todo mundo. Né? Então, a experiência do Evangelho é esse coletivo de unidade, não é de individualidade. Eu acho que isso é muito significativo. Eu nunca tinha pensado nisso, e enquanto você estava falando, eu fico pensando como a gente percebe algumas e várias denominações religiosas, não são todas iguais, longe disso, né? É muito heterogêneo, mas muitas delas, hoje, aliás, muito famosas e poderosas, ao invés de certo modo, combater esse discurso, elas estão tentando se adaptar a esse discurso, porque as igrejas, muitas estão se tornando... Surfando nessa onda. Surfando a onda do individualismo, né, do empreendedorismo com essa chave de leitura mais neoliberal, também é um contrassenso, mas acaba mostrando como é, muitas vezes, muito mais um jogo de negócio e tomada de território do que de espalhar justamente essa palavra, né? Conquista, né? Conquista, realização, subir na pirâmide, na escala social. Isso. Por exemplo, tem uma reflexão dentro da chamada teologia latino-americana da diferença entre emancipação e libertação. Por exemplo, o sujeito muda para os Estados Unidos, que agora não é nem uma boa ideia, né? Mas ele muda para os Estados Unidos e ele começa da base. Ele vai trabalhar como limpando casa, trabalhando nas casas. Tá. Mas ele é esperto, ele agencia 3, 4 casas, 5, coloca outros 5 brasileiros para trabalhar para ele. Agora ele é chefe, é um empreendedor. Tá. Diz a teologia latino-americana que esse cara se emancipou. Ele começou a subir a escada do sistema. Tá. Mas ele não se libertou, porque ele mantém a mesma estrutura de exploração da mão de obra vulnerável, paga pouco, etc, etc. Emancipação e libertação. O que a gente vê hoje no Brasil é um evangelho da lógica da emancipação. Não é libertador. Não é promotor de justiça, não é confrontador da realidade, da estrutura de desigualdade da sociedade. Não se fala em equidade. Nem em igualdade a gente fala, quanto mais em equidade. Né? A gente fala em sucesso, a gente fala em prosperidade, a gente fala em autorrealização. Olha isso, autorrealização. Né? Eu, outro dia estava ainda relendo Audre Lorde, ela disse, eu não sou livre enquanto tiver uma mulher escravizada. Mas não é a sua liberdade, é a nossa liberdade.
Não é a sua prosperidade, é a nossa prosperidade. Aí a gente vê uma cultura que você citou, né, o neoliberalismo. O sujeito, ele é um empreendedor que trabalha com o carro dele, ele não tem assistência, ele não tem legislação, ele não tem nada. E ele acha que ele é um empreendedor e que ele nem se emancipando ele está. Ele continua na base da pirâmide e mais, sozinho. Porque se ele sofrer um acidente, se ele não tem ninguém por ele. 3 meses sem dirigir, é acabou. Problema dele, né? Aquele ditado, né? Você para mim é um problema seu. Isso é completamente a lógica do evangelho, né? Que é coletiva, é o nosso, é para nós. Essa é a ideia. Eu queria que a gente fizesse um exercício de pensar nos estereótipos que a gente tem na sociedade hoje, tanto no Brasil quanto no mundo todo, né? Os mais conhecidos, assim, se a gente fosse pegar, o empresário, o empreendedor, tanto de profissões quanto de estilos de vida, ou de gostos, ou da maneira como a pessoa leva as suas relações. Se Cristo fosse vivo hoje, que tipo de pessoa ele seria? Porque é muito difícil a gente olha lá para trás, é um mundo que, primeiro, a gente não tem um conhecimento histórico profundo, né? Falo da maioria das pessoas, de como eram as relações de vida na época de Cristo, das mínimas relações, como as pessoas se relacionavam na rua, como era a relação com dinheiro, com roupa, com comida. As pessoas não têm essa noção do cotidiano. E se você não tem essa noção do cotidiano, você não consegue entender diretamente o tipo de pessoas que existiam na época e como Jesus se encaixava naquela sociedade. Quem seria Jesus hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente vive? Vamos pegar os adjetivos e transportar os adjetivos que seriam aplicados a ele lá, quase que literalmente para cá. Tá. Ele seria um excluído das estruturas de poder e das estruturas oficiais da sociedade. Muito embora ele fosse um profundo conhecedor da Torá, da lei mosaica, ele não era considerado um rabino, ele era um rabino marginal. Ele não tinha o aval do poder religioso de sua época, muito pelo contrário. Ele foi julgado pelo tribunal religioso judaico, o Sinédrio, e num julgamento fraudulento, com testemunha falsa, etc., e com violência, né? Ele seria uma pessoa excluída das estruturas de poder da sua sociedade. Excluído da estrutura de poder político da sua sociedade, porque a Palestina dos seus dias era uma colônia romana e o rei de Israel, Herodes, era um sujeito instrumentalizado por Roma e por Pilatos, que era o verdadeiro governador. Tá. Então tinha um poder político em Israel de mentirinha, a serviço de Roma e cooptado, e Jesus estaria no meio de um povo colonizado, escravizado, abusado com altíssimas taxas de impostos, extorsivos inclusive, e identificado com o povão. E isso é muito interessante, Demor, que o Evangelho de João diz que os poderosos de Jerusalém, que reunia ali em volta do templo de Jerusalém a classe de sacerdotes, a classe política, a elite econômica. Esse pessoal aqui dizia que Jesus andava, e tem essa expressão literal da Bíblia, andava com a ralé, que era principalmente o pessoal do norte, da região da Galileia, camponeses, os pescadores, o pessoal do campo, não daqui do centro de Jerusalém. Então Jesus ele seria um cara marginal, periférico, excluído e um confrontador da estrutura de poder da sua época. Ele não era bem quisto pelo rei, ele não era bem quisto pela classe religiosa, ele era bem quisto pelo povo. Então ele estaria identificado com o povão. Hoje chamaríamos ele na estrutura que a gente vê na sociedade, de xingamentos de redes sociais, praticamente um vagabundo, né? É isso. Um andarilho,
Seria muito marginalizado andarilho com essa palavra, né? perseguido pela estrutura dos homens de bem. Isso é percebido E em nome de Deus, né? Isso é percebido dentro da igreja, no geral, pelas pessoas? Eu não digo para as pessoas que Não. estão com os olhos abertos em relação a isso, mas Não. o cristão médio, ele tem essa imagem de Cristo? Não. Não, porque, veja bem, como é que nós chamamos Jesus? Jesus Cristo. Cristo é um título, não é um nome. O correto seria Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo é Messias. Cristo é o grego do equivalente hebraico Messias, o ungido, o eleito de Deus, o escolhido de Deus. Então, é Jesus, o escolhido de Deus. Né? Então, Cristo é o título. Agora, lembra da discussão, o Jesus histórico e o Cristo da fé? Um é o Jesus, vagabundo, andarilho, que comia na mesa com os pecadores, que era popular entre os pobres, era esse Jesus. Pés empoeirados, crucificado, identificado com os crucificados da nossa sociedade, que na Bíblia Jesus mesmo chama de pequeninos. Os crucificados ao lado dele eram bandidos. Eram né? bandidos. Então ele está na condição de bandido. Ele está na também. condição de bandido e o crime dele foi um crime de sedição contra Roma. Ele foi um preso político, torturado e morto como alguém que desafiou a autoridade do César, do Império. Então ele está nesse lugar. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscita. O Jesus que tem fome, que dorme, que tem sede, que sofre, que é esbofeteado e cuspido, esse é o Jesus. Agora, o Cristo é o ressuscitado, é o Todo-Poderoso. Na tradição do catolicismo romano pós-Constantino, ele é o Pantocrátor, é o onipotente, o imperador. Então, o Jesus, vamos dizer assim, o Jesus é o humano. O Cristo é o ressurreto e exaltado. O cristianismo, historicamente, não se identifica com Jesus, se identifica com o Cristo ressurreto. Esse que está na sala do trono de Deus, este que governa o universo, esse que tem o nome acima de todo nome, que tem toda a autoridade no céu, na terra, e que vai voltar para julgar os mortos e os vivos. Então, é esse o Cristo. A experiência religiosa do cristianismo historicamente e hoje, inclusive, é de uma identificação com o Cristo Todo-Poderoso. Não é com o Jesus identificado com o sofrimento, com a miséria humana, com a fragilidade humana, com a finitude humana. Isso foi uma escolha de contar essa história e não a outra? Dentro da igreja, por exemplo? Teve determinações de que esse caminho seria o caminho adotado justamente para não incentivar as pessoas a serem muito mais próximas de Jesus do que do Cristo? Pode ser que eu esteja carregando muito a tinta com esse cristianismo que eu estou chamando de constantiniano. Tá. Mas a tradição conta que o Constantino está em guerra com o seu exército. Tá. E ele tem um sonho e uma visão que ele seria vitorioso na batalha se ele estampasse a cruz nos escudos dos seus soldados, e ele faz isso e ele vence a batalha. E atribui esta vitória ao Cristo Todo-Poderoso, não ao Jesus que foi crucificado. Claro, lógico. Então, quando você tem um imperador que quer se afirmar e dar sustentação ao seu império que está se dissolvendo, né, justamente por esses pequeninos que comeram o império por dentro, com a sua contracultura, você precisa de um Deus poderoso. Você não constrói um império, e você não constrói uma potência, e você não se afirma com poder, dizendo que você tem que se identificar com o pobre, com o miserável, com os pequeninos. Perfeito. Você não constrói, você não faz uma igreja poderosa no Brasil para eventualmente ter uma bancada evangélica, um presidente evangélico, colocar milhões de pessoas numa rua, num movimento de manifesto, de protesto, com pobres, órfãos, viúvas,
e gente refugiada. Presos. Gente com fome. Né? Você vai em busca do poder, da representatividade de poder. Então veja como existe um conflito de identidades e de lógica sistêmica entre o Evangelho de Jesus e o cristianismo histórico. O Evangelho é da solidariedade, da fraternidade. O Evangelho é boa notícia anunciada aos pobres. Jesus diz isso claramente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou a anunciar boas notícias aos pobres. A religião e o cristianismo poderoso, o catolicismo romano tem um Estado, tem o Vaticano. Um exército. Tem um exército. É rico, é potente, é influente. O catolicismo romano governou esse Brasil por 400 anos e depois ainda da separação ali na nossa primeira Constituição, continuou ainda impregnado na cultura e nas bases de poder da nossa sociedade. Então, há uma incompatibilidade de gênios entre o Evangelho e o cristianismo. O Evangelho do amor e o cristianismo do poder. Só quero notar o silêncio que está no estúdio, impressionante, hein? Tá assim, dá para ouvir uma mosca voando aqui. A gente, é nessa linha que a gente chega em 2025 com algumas interpretações de trechos da Bíblia, por exemplo, justificando que a Bíblia defende que as pessoas devam se armar, o que para mim é uma coisa completamente maluca. Olha, nem torcendo os trechos que eu vi lá dá para entender isso. Agora, essas ideias colam, né? Parece, elas estão se espalhando cada vez mais, né? De pessoas que usam isso como justificativa e quase como um manual, né? Não, está escrito lá, eu posso. Vem dessa linha ou a gente tem já uma nova representação dos textos para readequar ao momento que a gente vive hoje? Olha, eu penso que o Evangelho de Jesus, ele exige uma conversão. Ele exige... O Evangelho é anunciado por Jesus do tipo assim, olha, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. Arrependimento é metanoia, é mudança de consciência, uma ressignificação. Jesus está dizendo assim, ó, chegou uma nova ordem de relações humanas e de estrutura de sociedade. E se você não mudar a sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. O movimento religioso baseado no poder, no sucesso, na prosperidade individual, no bandido bom é bandido morto, no Deus que me favorece e tira de você, que é ateu, para dar para mim, que eu sou um filho de Deus, eu tenho fé, você não tem, então Deus vai tirar de você para dar para mim. A lógica, por exemplo, de eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus. Esse movimento religioso não precisa de conversão. É seguir o que já está no meu coração por definição de vulnerabilidade humana. Eu quero crescer na vida, eu quero fazer meu nome, eu quero ficar rico, eu quero ser popular, eu não quero servir, eu quero ser servido, eu quero ser um sucesso. Aí vem um camarada e diz assim, se você não mudar sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. Porque tem criança, tem velho, tem idoso, tem prostituta. Tem leproso. Tem leproso. Tem pessoas com deficiência que, se não receberem cuidado, tem órfãos. E se você não entender que riqueza divina é riqueza coletiva e continuar pensando que riqueza é para você e para sua família, você não vai conseguir viver a nova ordem do reino de Deus. Então, o movimento religioso, que é da lógica do poder, não precisa se converter. Tem aquela poetisa chilena, Gabriela Mistral, ela diz assim, procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É lindo isso, né? Quer dizer, o reino de Deus
exige uma conversão. E as pessoas acham que é uma conversão a Jesus. E é verdade. Mas a gente só se converte a Jesus se convertendo ao próximo. É aqui que está a verdadeira conversão. Porque eu posso me converter a Jesus, o Cristo exaltado, e aí eu vou na igreja domingo, eu dou o meu dízimo, eu canto o meu louvor, eu faço a minha oração. Para quê? Para Ele abençoar a minha padaria. Para eu ser promovido no meu emprego. Para que eu consiga ter sucesso tendo o Jesus Todo-Poderoso como vantagem competitiva para mim nesse mercado. Claro. Então eu me converti a Jesus. Claro. Eu sempre acho curioso em jogos esportivos, por exemplo, quando quem ganha fala que Deus ajudou. Eu fico pensando, pô, mas não ajudou o outro, então que sacanagem, né? O outro não tinha tanta fé, o outro ou pediu pro Deus errado. Se deu mal, exato. Esqueceu de pedir, errado. Sei lá. Então, assim, se eu me converto a Jesus pensando em ser campeão brasileiro, claro, é fácil. Praticamente eu não me converti. Eu só quero usar a bênção e o poder dele para me favorecer. Agora, quando eu me converto ao meu próximo, que está com fome, que está num corredor de hospital e não foi atendido ainda, que está numa fila de meses para marcar uma consulta, ou que depende de uma cesta básica, quando eu me converto a essa pessoa, a essa criança órfã, aí o evangelho começa a acontecer. É aí que Jesus está. Me converti ao meu próximo, me procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É aqui que Deus está. Muito bom. A Bíblia ainda, como ela está posta hoje, ela é um texto de alegorias, é isso, né? Ela tem linguagem metafórica, ela tem parábolas e tem etc. lastro histórico, mas ela fala muito em parábolas, justamente isso. Você já defendeu em algumas ocasiões uma espécie de atualização da Bíblia. Atualização, eu posso imaginar, não do texto bíblico, porque o texto em si não pode ser atualizado, mas uma atualização da maneira como você lê aquele texto. Duas questões. Primeiro, o texto bíblico, ele é um texto que faz sentido hoje em dia, da maneira como ele está, se a gente for ler ele literalmente. Por faz sentido, eu quero dizer o seguinte, faz sentido eu viver a minha vida lendo a Bíblia da maneira como ela foi escrita e tomando ela literalmente para o meu dia a dia? E se sim ou se não, o que seria essa atualização? Qual é a aproximação, como se fosse um texto de literatura, né? A gente faz um tipo de aproximação ao texto. Qual é a aproximação que você faz desse texto bíblico hoje? A resposta objetiva e simples é não. A Bíblia não faz sentido lida e interpretada literalmente. Por quê? Por exemplo, Jesus diz assim, olha, se o seu olho faz você pecar, arranca o olho. Se você lê isso literalmente... Claro. Né? Então, eu não conheço nenhum cristão, nem o Papa, que arrancou o olho porque... Certo? Então, é linguagem metafórica, linguagem simbólica e assim outros tantos. Outro exemplo, não dá para ler a Bíblia literalmente porque a Bíblia diz que você não pode misturar tecidos na sua roupa. Claro. Algodão, poliéster, já estamos em pecado. Não pode usar a camisa da seleção brasileira, por exemplo. O que talvez seja uma boa ideia. O que atualmente está valendo até como protesto. Isso. Mas, então, não dá para interpretar a Bíblia literalmente. Tá. Agora, o que é atualizar a Bíblia? Vou te dar dois exemplos. Tá. Só segura só um pouquinho. Isso eram coisas da época porque eram questões de preocupação de saúde, Era uma questão sanitária. A Torá de Moisés, ela tem uma dimensão que é sanitária, uma dimensão que é civil e uma dimensão que é religiosa. Os sacrifícios no templo, religioso. As leis de proteção econômica, de como você vai usar a terra, como é que você vai negociar dinheiro, é civil. Isso se encaixa naquele momento, e mas aqui hoje tem, por exemplo, a famosa carne de porco, que não pode comer carne de porco. É claro, tem um povo que está atravessando o deserto. Sim, você pode morrer as condições sanitárias são precárias. Então, tem muita regra aqui que é questão de saúde. Perfeito, tá bom. Hoje, com a Anvisa e frigorífico, a gente não tem que se preocupar com isso. Legal, exatamente. Beleza. Tá. Bom, você ia dar dois exemplos da atualização. Eu ia dar dois exemplos da atualização. Tá. Um exemplo do Velho Testamento. O Velho Testamento diz o seguinte, que se um sujeito estuprou uma moça e ela não era casada
e nem prometida em casamento, era solteira, de boa, basta ele casar com ela, que fica tudo certo. Então você imagina que estrutura de relação masculino e feminino, que estrutura patriarcal, machista, claro, em que uma mulher que foi violentada, claro, a solução para aquela violência é ela casar com o estuprador. Está na legislação bíblica. Tá. Ok? Uhum. Aliás, um terceiro exemplo, pessoas flagradas em adultério eram apedrejadas à morte. Opa, ia dar bastante problema no Brasil. Ia dar muito problema hoje, né? Pessoas conservadoras, inclusive, iam ter muito homem de bem que já não estaria entre nós. Muita pessoa de bem que ia faltar muita pedra, pessoa de bem que, então. Bom, outro exemplo, que foi o fatídico sermão que eu preguei sobre atualizar a Bíblia, o exemplo que eu dei é que o apóstolo Paulo, ele está na prisão, ele conhece um sujeito, e o sujeito se converte ao cristianismo e à mensagem que o Paulo pregou para ele sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele pergunta para o camarada, o que você está fazendo aqui na prisão? Por que você está preso? Ele falou, porque eu sou um escravo fugitivo. E quem é o seu senhor? É Filemão. O Paulo diz, é meu amigo. Então é o seguinte, volta para o seu senhor e eu vou mandar uma carta de recomendação dizendo que você agora é irmão, que você se converteu. E aí eu disse o seguinte, que esta recomendação do apóstolo Paulo ao escravo fugitivo chamado Onésimo não se aplica hoje em hipótese alguma. E eu disse, olha, se chegar uma pessoa aqui na minha igreja dizendo que é uma pessoa que trabalha em condições análogas à escravidão... Você não vai acionar seu amigo... Ali do Bom Retiro. E eu não vou falar assim, não, mas eu conheço o dono da fábrica. O dono da fábrica, é meu amigo, volta lá. Não, eu vou denunciar o dono da fábrica como um criminoso, eu vou... Aí eu falei, olha, não dá para você ler o que a Bíblia tem de regulação ética, de estrutura de sociedade e transpor para cá. Você tem que atualizar a Bíblia. Foi nesse sentido. Claro, claro. Aí foi interpretado que eu teria dito que a Bíblia tem que ser corrigida, que eu quero escrever outra Bíblia, Eu falei, não, eu não sou estúpido de querer reescrever um texto milenar e que, inclusive, eu considero palavra de Deus. Eu não vou corrigir Deus. Eu vou atualizar a Bíblia no sentido de perceber o que ela dizia para aquele mundo e o que ela diz para o mundo de hoje. É simples assim. Eu acho que se eu tivesse dito, ou escrito na lousa, né, fazer uma leitura atualizada da Bíblia, teria evitado toda a confusão. Mas, infelizmente, eu disse que a Bíblia precisa ser atualizada. A gente está indo para o final do programa, mas eu tenho mais uma questão importante, vou tentar engatar duas aqui. Eu, como falei no começo do programa, eu sou ateu, mas eu costumo dizer que eu sou um crente fracassado, porque eu já toquei bateria em igreja, já frequentei centro budista, fui na Umbanda com a minha avó, assim, tudo que você possa imaginar, eu já tentei. Eu sou muito curioso em relação às religiões também. Tenho em casa a Bíblia, Alcorão, sempre me interessou muito. E eu sempre me coloquei um problema, eu nunca tive a oportunidade de perguntar para quem sabe do assunto mesmo, então eu vou colocar o problema aqui. Se for uma imensa estupidez, não tem problema nenhum. Vamos lá. Aliás, você falou em Nietzsche no começo, acho que o Nietzsche se colocava um pouco essa ideia também, né? Se a gente matar a ideia de Deus, a gente pode ter um problema sério. O que a gente vai colocar na ideia de Deus na sociedade moderna, né? A ideia de que tudo pode ser perdoado, eu posso entendê-la de duas maneiras. Primeiro, se você incute numa sociedade a ideia de que tudo pode ser perdoado, que basta você se arrepender, você dá esperança para as pessoas de que nada que elas tenham feito é tão horrível que elas não possam ser perdoadas e continuar a ter uma vida bacana. Porque senão a pessoa pode entrar em desespero e falar, bom, se o que eu fiz é tão horrível que não pode ser perdoado, aí, bicho, aí a partir de agora é comigo, né? Aí eu vou tocar o terror, porque não tem mais salvação. Então, essa ideia da salvação tem essa chave, né, de leitura. Por outro lado, hoje em dia, como a gente estava falando aqui dessa instituto do eu, da autorrealização, desse mundo atomizado, do egocentrismo que fica rodando na internet, da vida perfeita.
Você acha que tem algum tipo de recompreensão na cabeça das pessoas, no sentido de que se tudo pode ser perdoado, então aí sim que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou barbarizar, eu vou banalizar qualquer coisa, eu vou trabalhar só para mim, eu vou querer a vitória só para mim, eu não vou olhar pelo outro, eu vou julgar. E domingo eu passo a borracha. Você acha que faz sentido essa leitura? As pessoas se percebem mesmo que inconscientemente dentro dessa lógica? Eu posso, porque domingo eu dou um jeito, eu vou lá, peço perdão, está resolvido. Segunda-feira eu começo a pecar de novo, aí eu vou até sábado. E domingo eu resolvo de novo. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido, mas é uma compreensão superficialíssima do que o Evangelho está dizendo de verdade. Então, vou tentar te dar algumas referências de histórias que Jesus contou e de fatos que aconteceram. Ótimo, adoro a história de Jesus. O primeiro, a mulher é trazida e pega em adultério, a sociedade continua machista, porque só trazem a mulher, devia ter trazido o homem e a mulher, mas trouxeram só a mulher, jogaram a mulher aos pés de Jesus, dizendo, e aí, olha, a lei manda apedrejar. E Jesus diz, a lei manda? Então apedreja. A lei manda, apedreja. Agora, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está dizendo? Vocês realmente querem construir uma sociedade que apedreja pecadores? Então nós vamos nos apedrejar uns aos outros e o último que sobrar sobe numa montanha e pula de cabeça numa pedra e morre. Uma sociedade que pune pecadores é uma sociedade que caminha para a sua autodissolução. Porque no fundo, todos nós... Então Jesus diz, olha, se a gente quer construir uma sociedade, a gente constrói uma sociedade com base na misericórdia, no perdão, na oportunidade das pessoas refazerem as suas vidas. E não no apedrejamento. E não no apedrejamento. Agora, Jesus conta uma outra parábola, que é a seguinte. Um homem devia 100 milhões de dólares e o seu credor disse, você está perdoado. Esse homem sai, encontra um sujeito que deve a ele 100 dólares e não perdoa. Então, os empregados daquele credor voltam e dizem, o cara que você perdoou aquela fortuna, não perdoou. Ele falou, traz ele aqui. E aí o credor cancela o perdão. O que isso diz? Que o perdão implica a metanoia. O perdão só é efetivo, eficaz, só faz diferença na sua vida se ao recebê-lo você passa pela metanoia. E aí você diz, bom, já que eu não fui apedrejado, eu não apedrejo. Já que eu fui tratado com dignidade, eu não vou abusar do meu próximo. É uma conversão de comportamento, muito mais do que você pedir perdão. Uma mudança de consciência, de postura. Então, a pessoa que acha que ela é uma pessoa maligna, maldosa, de segunda a sábado, no domingo recebe o perdão e continua sendo maligna e maldosa, isso é uma banalização da experiência espiritual. Ela não teve a experiência de transformação. O perdão, para ela, é inútil. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, o credor cancelou o perdão. Falou, não teve uma metanoia, não teve uma conversão ao seu próximo, não se identificou na miséria dele, não viu na miséria dele a sua própria miséria e não construiu uma relação de solidariedade, de fraternidade, etc. com ele, então o perdão aqui está cancelado, porque foi inútil. Então, essa percepção de que eu faço mal, recebo perdão, faço mal, recebo perdão, banaliza completamente o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Muito bom, René. Obrigado demais. Foi Obrigado. ótimo. Passou voando. Obrigado, prazer. Prazer é meu. A gente tem que marcar uma próxima. Eu tenho falado aqui em todas as entrevistas, eu faço um monte de perguntas, eu vou olhando e eu já no meio da entrevista eu fico pensando, a gente vai ter que fazer a parte 2, vamos deixar passar um tempo, a gente volta a marcar uma outra conversa. Vai ser um prazer.